Bom dia! Meta Low Carb, tudo bem? Gente, vocês vão aparecer, eu não avisei ninguém dessa live, já tava pensando aqui, ninguém vai aparecer. Tudo bem por aí, gente? Olha, essa semana eu vou fazer umas lives aqui no meu perfil. Essa semana não, eu sempre falo que eu quero fazer com mais frequência lives, então eu vou assumir um compromisso aqui de estar fazendo essas lives com bem mais frequência. Não vou ficar avisando, eu quero que quem me acompanha aí fique de olho e apareça sempre que quiser, tá? Bom dia, Cristiane! Tudo jóia? Pessoal, cedo, né? 7 horas, mas é bom que vai ficar, eu sempre vou deixar gravado e aí vocês vão poder assistir depois, beleza? Inclusive, acho que vou levar até para YouTube depois, para ficar salvo e todo mundo ter acesso ao conteúdo sempre que quiser, né? O objetivo dessa live não é ter muita gente na live para poder ficar fazendo mil interações, não é isso. É registrar um conteúdo, né? Deixar disponível para vocês por 24 horas e de repente até levar também para outros canais para vocês, para gerar mais conteúdo para vocês e ficar registrado, certo? Eu quero testar uma coisa que eu não sei se vai dar certo. Aí embaixo na telinha de vocês tem uma caixinha com uma interrogação, não tem? Uma caixinha de perguntas. Vamos testar para ver se funciona? Eu nunca usei essa ferramenta, mas eu quero testar. Então, quem tiver pergunta para fazer, pode usar este quadradinho onde tem uma interrogação dentro. Alguém quer fazer um teste para mim? Quem quer fazer um teste? Clica nessa interrogação e escreve alguma coisa e vê o que acontece pra gente fazer um teste aqui. E aí, esperando o Instagram entregar para mais pessoas, como eu disse, não foi uma live avisada, então não é uma live para ter multidões de pessoas, não. Deixa eu ver, ó, já tem alguém aqui que me ajudou a fazer o teste. Ana Paula, obrigada, oi, bom dia. Deixa eu ver o que acontece. Aparece a pergunta aqui para todo mundo. Então, gente, vamos usar essa ferramenta de perguntas? Quem tiver alguma pergunta para fazer para mim, qualquer coisa relacionada a emagrecimento, mentalidade, comportamento, coloca aí na caixa de pergunta. Não precisa ser o assunto que a gente vai conversar aqui hoje não, tá? Pode ser qualquer pergunta que você tiver para mim. Para quem não me conhece, muito bem, mas eu acredito que você tá aqui é porque você me conhece. Eu sou a Mônica Souza, sou coach de saúde e bem-estar e ajudo as pessoas a mudarem a sua maneira de enxergar o processo de emagrecimento para ter mais saúde e um corpo mais leve, tá? Vamos lá então conversar um pouquinho? Ah, Cristiane, mas aí você ouve depois. Fica aqui, vai ouvindo aí, tá? E se tiver alguma pergunta, pode fazer. Mas eu quero contar para vocês a ideia que eu tive pra gente conversar hoje. Eu vou trazer uns assuntos aleatórios, coisas que eu vejo nos meus atendimentos, nos grupos que eu coordeno, as queixas principais das pessoas. Afinal, eu também sou uma ex-obesa e sei muito bem o que as pessoas que lidam com essas questões relacionadas ao peso vivem. Porque eu vivi, eu senti na carne o que é precisar lidar com um processo de emagrecimento, certo? Deixa eu ver, tem mais perguntinha aqui. Agora eu adorei brincar disso, deixa eu ver. Ah, muito bem, sim! A live de compulsão alimentar ficou gravada? Ficou, tá bom? Essa live de compulsão a gente fez ontem, eu fiz ontem, lá no transforma.oficial, que é o perfil do Transforma. Então foi lá que eu fiz essa live de compulsão e foi bem legal, tá gravada, vai ficar gravada vai ficar disponível até hoje à noite. Então quem tiver interesse nesse assunto, eu falei lá nessa live sobre o que é de fato compulsão e por que é importante as pessoas pararem de se rotularem como compulsiva quando na verdade elas não são compulsivas, tá? Então, eu falei qual que é a diferença, aí vocês vão lá ouvir porque ficou bem legal, tá bom? Então vamos conversar, sabe o que eu separei pra gente conversar hoje?
8 ou 80, aquele pensamento de que ou está tudo, ou tudo acontece da forma como eu imagino, tudo perfeito, ou eu tô totalmente descontrolado, né? Ou seja, ou eu faço tudo direitinho ou nada vai dar certo. É um pensamento muito relacionado também ao emagrecimento. Então, a pessoa que, por exemplo, tá seguindo uma alimentação mais controlada, mais organizada, e aí chega no final de semana, ela faz uma refeição fora do planejado. Aí vem toda aquela cascata, né, de pensamentos do tipo: coloquei tudo a perder, não tenho força de vontade, sou uma fracassada, não consigo levar nada adiante e agora eu coloquei tudo a perder, então agora eu vou comer o resto do final de semana inteiro, né? E abandona muitas vezes. Por que muitas vezes a gente começa um processo de mudança alimentar, de mudança de hábitos, e aí no meio do caminho a gente desiste? Porque a gente está em busca muitas vezes de uma perfeição que não existe, né? Um momento perfeito, as condições perfeitas, as condições ideais. E o que é esse pensamento de 8 ou 80? A questão é a seguinte: é o que a gente chama de uma distorção do pensamento. São ideias que a gente tem que não correspondem de fato à realidade. Então vamos analisar, por exemplo, essa questão de sair fora numa refeição no final de semana. Será que uma refeição que você faz fora do planejado vai colocar de fato tudo a perder? Você vai engordar porque você fez uma refeição fora do planejado, numa semana toda bem bacana, bem focada? É verdade isso? Não é verdade. Então você entende que a gente tem uma série de pensamentos que são exagerados em relação a isso? A gente exagera no que a gente está pensando e cria essa distorção no pensamento. E a gente acredita de fato nisso, né? Não é uma conversinha fiada que a gente conta pra gente. A gente acredita de fato. Porque em algum ponto, né? De onde surgem esses pensamentos? Em algum ponto da sua trajetória aí, no passado, esse pensamento serviu pra você no sentido assim: ai, tá muito difícil mesmo, eu vou deixar essa programação de lado, eu vou deixar essa dieta de lado porque é difícil. Então você encontra uma maneira de se convencer de que é assim. Não adianta, eu não tenho força de vontade, eu não levo nada pra frente, e você passa a acreditar nisso como uma forma de sobreviver com essa realidade que você criou pra você, né? Então, isso é o que muita gente chama também de pensamentos sabotadores, né? Mas especificamente esse 880, eu acho que ele tá muito presente para muita gente, né? Ou a gente tá numa dieta muito rígida, muito rigorosa, que não tem espaço para nada, ou a gente tá totalmente descontrolado. E será que existe um caminho do meio? Será que existe uma forma da gente se cuidar, ter uma alimentação equilibrada, ter uma alimentação boa pra gente, boa pra nossa saúde, e eventualmente, se surgir algum desvio da rota, a gente consegue voltar pra rota, né? A gente consegue voltar? Será que isso é possível? Me contem se isso que eu tô falando faz sentido pra vocês, se isso que eu tô falando é uma realidade pra vocês aí, se vocês vivem isso. Vamos conversar sobre isso? Usem a caixinha de perguntas. Hoje eu estou estreando essa ferramenta. Tem um quadradinho aqui embaixo da sua tela, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, que tem um retângulo com uma interrogação no meio. Você pode clicar ali e fazer pergunta para mim sobre o tema que a gente está conversando hoje, que é esse 8 ou 80, ou qualquer outro tema relacionado a comportamento, a emagrecimento, que não seja a parte de dieta, assim, de o que eu devo comer, o que eu não devo comer, porque eu não sou nutricionista ainda, e aí eu não posso falar para vocês nesse sentido, tá? Então vamos voltar aqui. Em relação a esse pensamento de 8 ou 80, né? Ou eu tô fazendo tudo certo ou eu tô fazendo tudo errado, né? Uma forma da gente aprender a lidar com qualquer tipo de pensamento,
O que é pensamento, o que muita gente chama de pensamento sabotador? É o que eu falei lá no início. É algum tipo de pensamento que em algum ponto da sua trajetória serviu para você se convencer de alguma coisa, tá? Então você criou essa distorção no seu pensamento. É muito influenciado também pelo entorno, pelas experiências que você vive, pelas coisas que você ouve, né, durante o seu desenvolvimento. Então é o que você colhe também do ambiente. É muito comum, por exemplo, as pessoas que lidam com obesidade durante muito tempo ouvirem isso. Ah, mas você não emagrece porque você não tem força de vontade. Então as pessoas, você não tem vergonha na cara, né? As pessoas no nosso entorno falam coisas pra gente, a gente ouve coisas, a gente vive experiências e muitas vezes a gente compra essas ideias. Mas muitas vezes essas ideias nem são nossas, elas nos são impostas e de alguma forma a gente passa a acreditar nisso, né? Então, o que é a grande chave da questão, o grande pulo do gato? É a gente aprender a questionar esses pensamentos. Questionar, se perguntar se isso corresponde de fato à verdade, à realidade. Será que é verdade que você não tem força de vontade? Será que é verdade que você não tem vergonha na cara? Será que é verdade porque você saiu de uma refeição e você colocou tudo a perder? Será que é verdade porque você deixou, você não conseguiu levar o seu projeto de emagrecimento adiante, você não tem vergonha na cara, né? Então, será que é verdade? Então, se questiona. A questão é sempre questionar o que você está pensando no sentido de verificar se aquilo de fato corresponde à realidade ou não. Mas o problema é que muitas vezes a gente nem percebe esses pensamentos. Esses pensamentos às vezes são muito automáticos. A gente está tão acostumado a pensar neles, né? A ouvir esses pensamentos, que eles se tornam automáticos e muitas vezes a gente se vê agindo lá já depois que o comportamento já está instalado, né? Então isso é um exercício, gente. É um treinamento. A gente consegue treinar essa habilidade de perceber. Então a grande chave é você aumentar o seu nível de consciência sobre esses pensamentos que te atrapalham, né? Em relação a 8 ou 80, é entender que esse pensamento de 8 ou 80 também é muito relacionado a perfeccionismo. Ou as condições estão perfeitas ou nada vai funcionar, né? E esse pensamento de perfeccionismo, ele é muito ligado à procrastinação. Procrastinação, o que é? É você parar, você adiar o que você tem que fazer, o que você sabe que você tem que fazer e você vive adiando, né? Isso é procrastinar. E procrastinar está ligado diretamente ao perfeccionismo, porque o perfeccionista, ele acha que tudo tem que ser perfeito, né? Que as condições têm que ser exatamente. Então, eu só consigo emagrecer se eu estiver indo na nutricionista X, eu só consigo emagrecer se eu fazer atividade física, se for naquela academia com personal. Ah, se não tiver personal, eu nem consigo fazer. Eu não vou lá fazer se eu não tiver um personal. Eu vou desistir, né? Ou só fazer uma caminhada aqui no meu quarteirão todos os dias nessa praça perto da minha casa não funciona. Tem que ir pra academia. Será que não funciona mesmo? Será que não é o primeiro passo que você tem que dar? Então, falando em primeiros passos, né? Vocês sabem que eu trabalho junto com a Janaína Kennen, que é endocrinologista, todos vocês conhecem a doutora Janaína, e trabalho com a Daniela Godoy, que é nutricionista. E a gente tem esse projeto, que é o Transforma, a gente tem esse projeto que é um projeto online, né? E que a gente disponibiliza uma série de cursos, de programas de emagrecimento online. E por isso que algumas pessoas falaram da live aqui antes, né? Que viram que se a live de compulsão estava disponível. Então, sim, a live de compulsão que eu fiz ontem tá lá no Transforma. Então, é @transforma.oficial é o perfil do Transforma para vocês irem lá verem essa live e conhecerem, quem não conhece ainda, conhecer um pouco mais de perto. E a gente tá abrindo oportunidade das pessoas entrarem com a gente para um programa que chama O Despertar, que é um programa para você dar os primeiros passos no seu emagrecimento. E aí eu fiquei pensando, gente, olha só, ontem na live de compulsão, uma pessoa falou assim: eu vivo no 8 ou 80, isso é compulsão? Né? Ela estava fazendo uma pergunta. E
Aí, em seguida, essa pessoa também perguntou assim, vai ter jejum no Despertar? Gente, o Despertar é um programa para começar, para aquelas pessoas que não estão conseguindo dar os primeiros passos, começarem a dar esses passos. E aí as pessoas já querem ir pro jejum. Então, entende aqui a questão? E eu falei, gente, eu preciso falar disso em algum lugar, porque é isso. As pessoas começam programas de emagrecimento, projetos de emagrecimento, achando que elas têm que fazer tudo de uma vez, elas têm que fazer todas as mudanças de uma vez. Olha aí, né, o 80. Tenho que fazer tudo. Se eu não fizer tudo, se eu não cortar tudo de uma vez, se eu não cortar toda a minha alimentação, vai dar errado, não vai dar certo. E já querem começar um projeto de emagrecimento já fazendo jejum de não sei quantas horas, cortando tudo. Gente, isso não funciona. Não funciona. É por isso que a gente está sempre desistindo de cuidar da gente, porque a gente coloca um monte, né, de atividades, se coloca no projeto de fazer grandes mudanças, inúmeras mudanças de uma vez só. Nós não funcionamos assim, tá? Nós não funcionamos assim. O que dá muito mais certo é a gente andar devagar nessas mudanças, a gente ir fazendo essas mudanças devagar, né? E principalmente ajustar as nossas expectativas. O que a gente quer? Ah, só vai dar certo se eu emagrecer 5 quilos por mês. Eu não emagreci 5 quilos por mês, tá errado. Não dá certo, não é pra mim, eu desisto. Aí as pessoas desistem antes mesmo de sentirem os resultados, porque elas têm muito altas expectativas sobre o que é emagrecer. Então, pra gente ter um emagrecimento duradouro, a gente precisa começar devagar, fazendo mudanças que são possíveis pra gente fazer, o que é possível pra gente fazer de forma lenta, gradativa, porque dessa forma os resultados eles virão também de forma lenta e gradativa, mas eles virão de forma muito mais consolidada. E aí, de fato, você tá cuidando da sua saúde e não entrando em mais uma dieta maluca, não entrando em mais um projeto de emagrecimento que você vai largar no meio do caminho, porque você resolve que você vai mudar tudo de uma vez, começa a comer pouco demais, começa a pular a refeição, né? E aí, o que acontece? Você não tá acostumado com isso, seu corpo vai ressentir e vai te puxar para os hábitos antigos. Então, o programa Despertar, que está com inscrição aberta no momento, é justamente para ajudar essas pessoas que já tentaram de tudo, vivem começando e desistindo, não levam nada para frente, e é um programa que atua nesses 3 âmbitos. Então, a gente tem a parte biológica, muito bem conduzida pela doutora Janaína, a parte das estratégias alimentares, muito bem conduzida pela Daniela, e a parte da reorganização mental, que é o que faz você de fato conseguir fazer as mudanças alimentares, fazer as mudanças de hábito, quando você passa a ter uma visão diferente do que é o processo de emagrecimento. E esse 880 é muito relacionado a esse ideal de perfeição, essa alta expectativa que a gente traça, né? E um antídoto pro 8 e 80. Gente, usem a caixinha de perguntas se vocês quiserem fazer pergunta. Aqui embaixo tem um retângulo com uma interrogação dentro. Usem lá que eu vou olhar daqui a pouquinho a caixa de perguntas pra gente conversar sobre isso, tá? Pode fazer perguntas sobre isso que a gente tá conversando aqui agora e sobre qualquer outro assunto relacionado aí a comportamento alimentar que vocês tenham dúvida, tá? Então, sabe qual que é o antídoto pro 880? Ou eu tô fazendo tudo certo, ou eu tô fazendo tudo errado. Ou eu tô de dieta, ou eu tô totalmente descontrolada. É a noção que a gente precisa desenvolver profundamente lá dentro do nosso âmago, do nosso ser, que é a construção de um estilo de vida saudável. O que é estilo de vida? O meu estilo de vida é a maneira com que eu vivo. É a maneira natural como eu conduzo as coisas na minha vida. Então, enquanto a gente ficar pensando em dieta, estou de dieta, não estou de dieta, essa dieta é isso, essa dieta é aquilo, a gente vai continuar com esse pensamento que se qualquer coisa sai do caminho, dá tudo errado. Mas quando eu tenho um estilo de vida saudável, né, um estilo de vida que eu construo para mim, para eu me alimentar da maneira como eu realmente acredito que é a maneira correta de alimentar, então isso aí você vai aprender, você vai desenvolver, né?
Isso aí é o que muda o jogo, né? Então, o que você quer de fato? Você quer viver de dieta? Associando dieta à restrição, a sofrimento, né? Ou você quer associar as mudanças que você quer fazer na sua alimentação a novos hábitos, autocuidado, você se cuida e você tem um estilo de vida que você consegue levar para sempre. Eu gosto de falar assim que é o meu jeito de comer. Eu como assim, esse é o meu jeito de comer. E deixa eu contar um caso pra vocês que eu tenho um grupo, né? Além do Transforma, eu tenho o meu trabalho sozinha. Então eu conduzo um grupo de coaching, mentoria e coaching. E as meninas postando foto, né, do que elas tinham comido no final de semana. Uma delas postou um prato lindo, com uma salada com molho vinagrete bem bonita, muito bonita a salada, muito, sabe, aquela salada apetitosa que você come com os olhos. As carnes do churrasco, e ela tinha feito um risoto de couve-flor todo incrementado, com gorgonzola, um risoto super chique de couve-flor. E ela tava super feliz que ela tinha comido aquilo no churrasco, tinha ficado super bem e tal. E aí ela falou assim, vocês acreditam que um monte de gente ficou me questionando se eu tava doente porque eu tava comendo desse jeito? Aí eu pensei assim, gente, o mundo tá tão distorcido que quando a pessoa tá comendo a comida de verdade, né, comida de verdade, comida boa, comida nutritiva, é porque ela tá doente. Né? Então, olha a distorção que existe no mundo. E se a gente não tá muito preparado para isso, a gente acaba acreditando que a gente é que tá errado, não, eu que tô errada, né? Tá todo mundo aqui comendo pão com alho e sei lá o que mais, né? Uma macarronese, e eu tô comendo uma salada, um monte de carne deliciosa, um risoto de couve-flor super saboroso, e eu é que tô errada. Né? Então, assim, isso é muito comum e a gente acaba acreditando nisso. Aliás, fizeram a gente acreditar nisso a vida inteira. Que quem tá fazendo dieta é um problema, coitada, não pode comer igual todo mundo, tá vivendo restrição, tá se punindo porque comeu demais no passado, né? Isso tudo a gente precisa desconstruir dentro da nossa cabeça e construir a mentalidade do estilo de vida saudável, tá? Estilo de vida saudável, algo que você vai levar para sempre. Isso, gente, não acontece de uma hora para outra. Você não vai começar um projeto de emagrecimento e vai mudar tudo isso e no final do primeiro mês você emagreceu 10 quilos e sua vida tá maravilhosa. Não existe caminhada, né? E para isso a gente precisa dar os primeiros passos. Esses primeiros passos eu diria que são os mais importantes. E a gente criou o Despertar, este programa que eu tô contando para vocês, justamente porque a gente tinha níveis dentro do efeito Transforma, iniciante, moderado e avançado. Graças a Deus, muitas pessoas começaram com a gente lá no iniciante, caminharam e chegaram bem lá no avançado, tendo bastante resultado. A gente teve muitos resultados bacanas, né? Mas a gente também teve pessoas que começaram lá no iniciante e não conseguiram seguir adiante. E isso a gente fica se questionando, porque a gente quer ajudar todo mundo. A gente quer que todo mundo tenha resultado, né? E aí falou, gente, será que a gente precisa de um passo antes? Será que a gente precisa de um passo para quem não está conseguindo se movimentar? Não está conseguindo fazer nada? Então vamos ajudar essas pessoas a darem esse primeiro passo de uma forma mais suave, de forma com que elas consigam de fato dar esse passo? Então isso é o despertar, né? Então é um abrir de olhos, é um início do caminho. Fazendo esse início do caminho bem feito, vocês vão conseguir chegar mais adiante, né? Com mais segurança, com mais força, com mais confiança em vocês mesmos, porque vocês conseguiram andar aí. Então, o Despertar é um programa de 30 dias, tá? Onde vocês vão receber vídeos semanais meus, da Janaína e da Daniela, onde vocês vão receber um caderno de atividades com todas as tarefas que vocês vão cumprir naquela semana ali, cheio de tarefa, viu, gente? E a gente vai fazer lives semanais, e é a única vez que a gente vai ter live semanal, tá? Das outras turmas que vierem do Despertar, a gente não vai fazer live semanal, vocês vão ter só o material gravado para vocês acompanharem. Então, quem tiver interesse no Despertar,
entra lá no meu perfil, quando terminar a live, vai lá no meu perfil, tem um linkzinho azul no meu perfil, você vai clicar e vai se inscrever para o Despertar. E a gente tem uma comunidade no Facebook também, onde a gente tem toda uma troca a gente interage lá e vocês interagem uns com os outros e vocês vivenciam uma coisa muito importante, que é o poder do grupo. O poder de vocês estarem dentro de um grupo que se apoia, que se estimula, né? Então, é muito bacana a gente ver o movimento de vocês dentro do grupo. Então, vem para o Despertar com a gente. Se você não tá conseguindo dar esses primeiros passos, vem com a gente, porque ele serve justamente para você começar de forma segura, para ganhar confiança, para seguir adiante depois com muita confiança e segurança, tá bom? E ter os resultados que a gente quer, né, gente? A gente fala muito de saúde, para emagrecer a gente precisa ter saúde, né? Muita gente acha que é o contrário. Eu preciso emagrecer para ter saúde. E, gente, é o contrário, tá? Você precisa de saúde para o seu corpo conseguir emagrecer. E aí você vai aprender dentro do Despertar também quais que são os alimentos e quais que são as atitudes que vão resgatar a sua saúde para você conseguir emagrecer de fato, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ai, Helena, obrigada. Muito bem, obrigada, viu, querida? Eu vou olhar a caixinha de pergunta. Quem tem pergunta para fazer sobre essa questão de 880, das dificuldades que vivenciam, tá? Nath Vida Nova, eu não sei, você contou alguma coisa? Meu objetivo não é emagrecimento somente, e sim minha saúde. Sim, eu acabei de falar, né, Nath? É para quem quer saúde, sim, e ter como consequência o emagrecimento. A gente, é aquela coisa, né? Você tá mais preocupada com a sua saúde, mas a maioria das pessoas quer emagrecer, né? O excesso de peso incomoda muito. Então, as pessoas querem emagrecer. Então, vai ajudar em todos os sentidos, tá? Vai ajudar a dar esses primeiros passos para emagrecer enquanto vai resgatando a sua saúde, enquanto vai melhorando a sua saúde. Se você tá pré-diabética, então, Nath, é para você sim, tá? Meninas e meninos, vamos usar a caixa de perguntas para fazer perguntas para mim sobre qualquer coisa que vocês quiserem? A Miriam tá dizendo que por muito tempo eu não conseguia voltar após um deslize. Hoje eu consigo. Isso é que faz diferença. Aconteceu? Comeu fora do planejado? Vida que segue na próxima refeição. Você segue com o planejado na próxima refeição, tá? Para algumas pessoas, isso é mais tranquilo. Outras pessoas não têm mais dificuldade porque depende do que elas comeram também. Se você exagerou muito na refeição, comeu uma quantidade, por exemplo, muito grande de doce, que eleva a sua insulina, né? E aí depois você tem uma queda de glicose e seu corpo vai ficar pedindo por mais comida, é mais difícil, tá? Mas você precisa ganhar consciência do que está acontecendo com o seu corpo para poder lidar melhor com isso, para poder fazer melhores escolhas. Então, este conhecimento da sua fisiologia, de como o seu corpo funciona, faz muita diferença no processo, tá? Porque você começa a tomar decisões mais conscientes a partir do momento que você está entendendo o que está acontecendo, né? Então você pode até decidir por comer algo não planejado, mas você maneira nas quantidades, porque fala, olha, eu vou comer aqui um pouquinho, tô com vontade, vou comer, mas vai ser pouco. E aí você vai aprendendo, né, a se manter dentro do que você determinou para você. Matheus tá perguntando, o Super Chá SB funciona? Não sei nem do que se trata, mas também não posso ficar respondendo coisas sobre comida aqui não, tá? É isso, né, Lu? Aí vem o pensamento, já que eu comi, vou continuar comendo. Esse é um pensamento que você precisa quebrar. Como que você quebraria esse pensamento, Lu? Como você falaria com você se você tomar consciência desse pensamento? Já que eu comi errado na hora do almoço, agora eu vou comer o resto do dia. O que você falaria pra você? Porque é isso que você tem que fazer.
não, peraí, eu comi ali na hora do almoço, tava gostoso, foi legal, agora eu volto pro meu caminho, porque se eu não voltar pro meu caminho, como que eu vou me sentir? Então, gente, é muito importante vocês pensarem como vocês querem se sentir, né? Antes de fazer essa escolha. Vocês vão lá na live da compulsão, que eu vou explicar pra vocês lá na live da compulsão, lá no Transforma, que tá gravada só até hoje à noite, que eu explico por que que a gente, como que a gente pode quebrar esse tipo de pensamento, né, antes de agir. Porque muita gente também fala assim, ah, quando eu vi eu já tava comendo. Gente, ninguém quando eu vi eu já tava comendo. Comer, o comportamento alimentar é um ato voluntário. Você não se pega comendo sem ver, você toma uma decisão de comer. Então o que a gente tem que fazer é parar antes dessa decisão. Parar para pensar antes dessa decisão, racionalizar em cima dessa decisão. E, gente, esse tipo de exercício é um treinamento. Você vai treinar isso, né? Pela repetição. Você vai fazer até que você se habitue com essa nova forma de pensar, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que tem mais de perguntinha. Deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas. Ixi, o que eu fiz? Virei a tela? Ué? Deixa eu ver. Nath, já te respondi, né? Você é pré-diabética, sim, tá? Ixi, vou precisar colocar meus olhos. Minha alimentação é outra depois que comecei a seguir a Janaína. Que bom! Tá vendo, Helena? Muito bem. Conhecimento é tudo, gente. Presta atenção nisso. Vamos falar aqui sobre essa pergunta da Helena. Gente, conhecimento é tudo, tá? Quanto mais você souber sobre alimentação, sobre como seu corpo funciona, mais vocês vão conseguir fazer boas escolhas, tá? É como se você melhorasse a sua capacidade de raciocinar para fazer essas escolhas a partir do conhecimento que você vai adquirindo e colocando em prática, porque aí entra a parte, né, de você se colocar em ação para fazer essas mudanças, né? Então, quando a gente fala, né, que precisa de conhecimento, você precisa de conhecimento, é justamente porque ele ajuda demais nas ações, tá bom? Vamos lá. Olha só que interessante. Não me peso sempre, porque se eu aumento um pouco, esses pensamentos já me tiram do foco. Então, olha só, Lu, isso é muito, muito comum, né? As pessoas evitam se pesar, porque se tiver alguma mudancinha ali, elas já vão achar que deu tudo errado, né? Que nada do que elas estão fazendo vale a pena. Então, isso é verdade, Lu? Eu quero que você questione isso que você está pensando. Isso é verdade? Porque você sabe o que você está fazendo, Lu. E vocês precisam entender que peso oscila mesmo, principalmente em mulheres, tá? A gente tem aqui a flutuação hormonal, né? Que faz com que o nosso peso oscile durante o mês. Então, o que a gente precisa entender é o quanto é o natural do meu corpo oscilar no mês, né? Será que se a balança estiver acusando 2 quilos a mais, será que esses 2 quilos a mais são de gordura mesmo? Ou é um excesso de líquido porque eu tô no meu período pré-menstrual? Ou eu exagerei numa refeição no final de semana, segunda-feira eu tô com 2 quilos a mais? Será que isso é verdade? Será que isso é gordura? Será que o nosso corpo fabrica gordura por causa de uma refeição fora do programado que você fez? Não, gente, demora um pouco, né? Então, o que acontece quando a gente come uma refeição fora do planejado é que a gente tem um aumento de glicogênio, que é a reserva de glicose que fica dentro dos nossos músculos e dentro do nosso fígado. Então, o que acontece? Para cada molécula de glicogênio que é estocada dentro do nosso corpo, a gente estoca água também. E é por isso que muitas vezes a gente incha, porque comeu errado no final de semana, mas não significa que é gordura. Se você volta pro seu caminho, você vai desinchar,
tá? Então isso vocês precisam ter. Olha aí o conhecimento, a importância do conhecimento. Então você subiu na balança, oscilou ali 2 quilos, mas você tem certeza que tá tudo bem, que você tá seguindo tudo certo, que você tá mudando seu comportamento, que você tá se sentindo melhor. Você passa a racionalizar, fala assim, ah, isso aqui eu devo estar inchada, né? Não é gordura. E sai e vai viver sua vida, Lu, tá? Isso é muito importante de vocês entenderem. Beleza, não tem mais pergunta. Quem tiver mais pergunta pode fazer aí, tá bom? Na menopausa isso também acontece. Essa questão do inchaço, do estoque de glicogênio, vai acontecer em qualquer idade, tá bom? Isso, Janaína. Janaína falou assim, ou seja, abre, respira e abre. Para, respira e pensa antes de comer. Perfeito. Sabe? Pensa antes de comer. Pensa, né? Não deixa a decisão de comer ser uma decisão impulsiva, né? E a gente vive muito no impulso para comer. A gente vive muito no impulso, né? A gente fala assim, vou comer sim, pronto. E pronto, né? E vai lá e come. Então, assim, cara, se eu comer, como é que eu vou me sentir? Eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Aí tem todo um trabalho anterior que a gente vai fazer lá dentro do despertar para reforçar o que você quer de fato para você aprender a se motivar, entender que a gente não acorda motivado todos os dias. Uhul, vou emagrecer, vou perder não sei quantos quilos, uau, vou seguir tudo, tô super motivada. Isso não acontece todos os dias. Então, o dia que você amanhecer mais jururu, o que você vai falar pra você? Você tem que ter decidido isso antes, porque você sabe o que você quer de fato pra você. Então, gerar clareza sobre o que você quer é muito, muito, muito importante. A Cristiane tá dizendo que adorou a live da compulsão, que foi ontem lá no perfil do Transforma. Então, acabando aqui, vai lá assistir essa live, gente. Ficou bem legal mesmo. Obrigada, viu, Cristiane? É isso, pessoal. Essa live é para ser curtinha mesmo, vai ficar gravada. Então, se esse conteúdo que eu falei aqui agora serviu para você e você acha que pode servir para alguém, compartilha a live. A live vai ficar gravada. Aí você envia a live para essa pessoa, fala para ela assistir, vamos fazendo essa corrente, né? Essa corrente do bem. E, gente, venham pro Despertar. O Despertar é um programa. Tá muito lindinho, tá muito bacana e é um programa muito acessível, tá? Porque a gente quer que muita gente faça. Então a gente colocou um valor muito acessível. O Despertar custa R$97, gente. R$97 para vocês terem 24 vídeos meus, da Janaína, da Daniela, para vocês terem atividades, para vocês terem tarefas para vocês cumprirem, para vocês terem lives ao vivo, né, interagindo ao vivo com a gente para tirar dúvida, para fazer pergunta. Então, gente, R$97. E ainda dá para dividir 12 vezes de R$9,74. Olha só, gente. Manda essa informação para as pessoas que vocês gostam, para as pessoas que vocês se preocupam, tá bom? Karina, o Despertar é um programa conduzido pela endocrinologista Janaína Kennen, por mim, né? E pela nutricionista Daniela Godoy. É um programa para te ajudar a dar os primeiros passos no emagrecimento, para aquelas pessoas que não estão conseguindo se movimentar, que desistem muito fácil de tudo que começam, que tem esse pensamento do 880 muito exacerbado, ou seja, tá tudo perfeito, então eu não vou dar conta de fazer o proposto, né? Então é um programa para vocês conseguirem dar os primeiros passos para seguir confiante no processo de emagrecimento. O link para vocês conhecerem o programa, os detalhes do programa, tá no meu perfil. Ou então vocês podem digitar efeitotransforma.com.br/despertar, tá? efeitotransforma.com.br/despertar. Ou então vai no link lá no meu perfil quando a live acabar aqui e já tá acabando, tá bom? Que bom, Nath! Eu fico satisfeita de você ter vindo. Vamos nos encontrar lá dentro. Você me lembra dessa live aqui pra eu lembrar de você e eu saber como é que você tá indo, tá bom? Eu adoro saber como tá todo mundo indo. Eu pego no pé, tá?
Isso, Márcia. Normalmente começamos a dieta super animadas e à medida que o tempo passa, isso vai se perdendo. Isso é pra todo mundo, tá, Márcia? E aí, lá dentro do Despertar, a gente vai te ensinar como é que faz para se manter motivada o tempo todo. Quer dizer, não se manter motivado o tempo inteiro, que ninguém vai ficar motivado o tempo inteiro, mas como resgatar dentro de você o seu propósito, o que você quer, quando você não estiver tão motivada assim, tá? Para você conseguir fazer o que precisa ser feito, para você ter disciplina e compromisso com a sua decisão, tá bom? Então é isso, pessoal. Ó, um beijo grande pra vocês. Mandem a live para as pessoas que vocês curtam. Quem tá aí com essas questões aí dentro de si, né, que não tá conseguindo caminhar, vem com a gente pro Despertar, tá bom? Beijo. Amanhã eu volto, vou fazer live todos os dias agora, 7 horas da manhã, tá bom? Amanhã eu volto com outro tema pra gente conversar. Até mais. Tchau, tchau.